Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, peço a minha gratidão de ter a oportunidade de estar na casa do nosso mestre. E muito grato pela vida do meu amigo Fabrício, pastor Fabrício, que é um canal de bênção para que pudéssemos estar aqui. E me sinto muito lisonjeado e honrado pela oportunidade concedida pelos pastores, pela pastora, presidente desse ministério. E com certeza a nossa alma está ansiosa por uma palavra dos céus para a nossa vida. Bem, por gentileza, enquanto a gente aquece a voz, se você puder, abra o seu exemplar, livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7. 2 Crônicas, capítulo de número 7. E nós vamos ler somente o versículo de número 1. Amém? Crônicas 7, versículo 1. Prometo aos irmãos que seremos incisos em tudo que vamos de falar aqui, mas com certeza Deus tem uma palavra no teu coração aqui nessa noite. Deus não reúne só uma classe de pessoas. Deus reúne propósitos. Eu acredito muito que eu vim debaixo de um propósito aqui nessa noite. Não sou pastor itinerante, eu sou pastor da igreja. Eu saio porque isso aí é um amigo. Eu só prego em igreja de amigos. Eu não vivo de itinerância, não vivo de altares em altares. Nosso compromisso é com ovelhas e a gente sabe muito bem, obrigado, servo, o que é falar para uma ovelha. Eu não me preocupo com multidão, eu me preocupo com o coração, atento para ouvir uma voz do seu Senhor. Amém? E com certeza a tríplice unção da palavra há de estar sobre esta palavra aqui nessa noite. Consolar, edificar e quiçá exortar. Amém? Peço aos pastores, vi uma gama de ministros aí, interceda por nós em todo momento, porque você sabe que todo profeta ele passa por um período até chegar aqui. E eu peço aos irmãos que interceda por nós. Todos acharam? Crônicas 7, versículo 1. Diz assim: E quando Salomão acabou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e as vítimas, e a glória do Senhor encheu a casa. Se você pode, diga amém. Pode se assentar. Deleita-te no Senhor, porque Ele é bom em todo tempo. Por gentileza, me dê pelo menos 10 minutinhos para a gente tecer um pano de fundo sobre essa mensagem. E com 10 minutos, se eu conseguir atingir o ápice do pano de fundo, você pode ter certeza que em poucos minutos a gente encerra essa mensagem. O período que estamos falando aqui de 2 Crônicas, capítulo 7, ele é marcado por um grande acontecimento. A gente, quando lê 2 Crônicas, a gente sempre lembra das palavras, da resposta de Deus. E o problema, muitas vezes, não é ter resposta. O problema é fazer as perguntas corretas para que Deus possa responder. Muitas vezes, Deus se cala porque as perguntas e os propósitos não são de acordo com sua vontade. E o período aqui, em que Salomão está vivendo, é um período assim, ímpar, é um divisor de águas. Porque o reino acaba de ser dividido. O reino está dividido. O seu irmão, ele luta contra o próprio reinado. E a gente sabe que quando Deus tem um plano na vida de alguém, quando Deus tem um plano na vida de alguém, não existem ordem natural, não existem segmentos. Por quê? Porque Salomão é o improvável de assumir o altar. Existe dos 21 filhos de Davi, existe o primogênito. E a gente sabe que toda primogenitura, ela vem não só pela bênção da primogenitura, mas também pela monarquia que ele havia de reinar. Então Salomão não é o homem da vez, o homem da hora. Mas quando Deus quer e tem um plano na vida de alguém, olha para cá,
processos são quebrados, protótipos são quebrados, paradigmas são quebrados, e Deus não vai se importar quem é que está na vez, Ele vai se importar quem é que está disposto a fazer o seu propósito. E na hora da divisão não dá para ser frouxo, tem que ser pessoas em que Deus confia. Na hora que o negócio aperta, tem que ser em quem Deus confia. E é esse o período, um período difícil, um período que ele está sendo quebrado, uma grande dinastia de reinado de Davi, em que tudo está acontecendo. E vai acontecer a seguinte coisa: nasce no coração de Davi oferecer um templo ao Senhor. E olha aqui, nasce no coração de Davi, mas não é Davi que realiza, porque nem sempre todos os projetos que Deus vai nos dar significa que nós vamos realizá-lo. Nem sempre todo projeto que talvez Deus colocou sobre a tua vida, talvez você não seja literalmente aquele que vai executar. Por quê? Porque é muito difícil a gente ver a glória na vida de alguém e ficar alegre quando a ideia é sua. Davi é o mentor, mas quem executa é seu filho Salomão. E é difícil você ter uma ideia boa e vir alguém com a tua ideia e não só fazer, mas ter êxito. Não só ter a ideia, mas realizá-la, levar até o final. E é este o período que estamos falando. É um período difícil. E perceba que desse projeto que nasce no coração de Davi, Deus vai quebrar um período muito grande, chamado de transitoriedade. Por quê? Porque até então, em nenhum momento que nós conhecemos, alguém tinha feito um templo para que Deus habitasse. Ninguém nunca pegou, instituiu, fez uns fundamentos em algum lugar, instituiu, ofereceu a Deus para que Ele habitasse. Quando alguém toma essa coragem de fazer aquilo que ninguém fez, Deus olha esse projeto de maneira especial. A gente está acostumado a fazer tudo que as pessoas fazem, mas Deus espera de nós atitudes que talvez ninguém tenha coragem de fazer, porque a ousadia, ela é ápice daqueles que querem uma vida com Deus. E Ele vai oferecer esse templo. E o que vai ser quebrado a partir do momento em que esse templo, e esta aqui é o culto inaugural desse templo, é que um processo de transitoriedade vai ser quebrado, minha pastora. O que era a manifestação de Deus? O que era a habitação de Deus? Todo momento de nômade do povo de Israel, eles passavam pelo deserto, e quando eles acampavam, Deus tinha que aguardar o ritual. E qual é o ritual? Somente os levitas poderiam movimentar todos os utensílios da casa. E depois que todos os utensílios da casa estivessem literalmente todo arrumado e a tenda da congregação, ela estacada, aí entrava vindo o sacerdote. O sacerdote dependia do levita para que pudesse, por quê? Porque cada um no seu quadrado, sacerdote é sacerdote, levita é levita. Levita cuida, sacerdote ministra. Levita cuida, sacerdote ministra. E muitas vezes a gente vai quebrando esse ciclo, porque nem todo levita significa que vai ter ministério sacerdotal. Então eles estão quebrando. Salomão vai quebrar um período de transitoriedade muito grande. Qual é? Esperar que toda vez que Deus tivesse que se manifestar, a tenda tinha que ser montada para que o sacerdote oferecesse o sacrifício. Para quê? Para que Deus pudesse manifestar a sua glória. Perceba que a glória no tabernáculo só se manifesta quando a tenda está montada. E a tenda está dependendo de levitas e sacerdotes. Está tendo uma dependência da manifestação da glória de Deus. E quando Davi percebe isso, e ele vai oferecer uma casa para Deus, e Salomão vai executar, vai ser quebrada, oh meu Deus do céu, vai ser quebrada uma transitoriedade. O que é?
a glória de Deus não vai depender mais de sentimentos humanos, de necessidades humanas. Deus não vai precisar, talvez, de quê? De tempo humano, de alguém que monte para que ele se manifeste. Por quê? Porque esse é o período de transitoriedade. E sob esta palavra eu profetizo hoje que Deus está quebrando transitoriedade em vidas hoje aqui nesta noite. O que é isso? É que você é um templo, você não é mais tenda. E o que Deus está dizendo? Eu não quero saber, eu não me importo se você não esteja bem, eu não me importo se você veio com vontade ou sem vontade. Por quê? Porque Deus vai procurar um espaço para que Ele possa se manifestar. E esta casa não foi eleita nem executada por homem algum, porque se somos casa hoje, é que houve um sacerdócio maior do que todos os sacerdócios. Houve um sacrifício maior do que todos os sacrifícios, e Ele nos fez edifício, templo da casa do nosso Deus. É muito difícil. Imagine se nós dependêssemos hoje de alguém estar bem, homem de Deus, para que os profetas hoje da casa, eles esperarem eles estarem bem, para que Deus possa usá-lo, para que possa ter resposta. Oh! Quanto de nós não chegamos aqui nessa casa muito bem? A gente não fala, mas o coração está fechado. A gente não fala, o coração está machucado. A gente não fala, mas está cansado. Tem dia que a gente só quer sentar aí e descansar, beber um pouco da água que jorra. Mas Deus está dizendo: meu filho, não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós e escolhi para dar fruto. Então perceba que vai ser quebrada essa transitoriedade. E quando Salomão vai edificar esse templo, algumas coisas, alguns elementos vão ser dispensados nesse culto inaugural. Alguns elementos vão ser colocados aqui, que a gente precisa atentar. Por quê? Porque, amados, uma oração, a gente costuma dizer que ela move a mão de Deus. Uma oração a gente costuma dizer que move. Lá no templo não moveu a mão de Deus. Quando Salomão ora, moveu o coração e os olhos de Deus para a terra. A oração de Salomão foi tão diferente que ele diz: agora então os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos agravados a toda a palavra e toda oração que se fizer sobre este lugar. Perceba que ele vai quebrar uma transitoriedade e vai abrir um portal de comunicação com Deus muito grande. Só que a oração de Salomão parece muito fácil. Dá a impressão que mover Deus até a terra parece coisa fácil, Fabrício, meu pastor. Parece que a gente é só clamar a Deus e Deus vai responder. Pois, deixa eu te falar uma coisa. Há elementos que fazem Deus olhar para a terra. Há elementos essenciais num culto, talvez como esse hoje de libertação, que para Deus olhar não basta só estar presente. Para Deus responder não basta só uma oração. Eu preciso primeiro trazer os elementos necessários para um culto em adoração ao Senhor. E quais são os elementos? O período é difícil, o período não é um período monetariamente bem. A obra do templo foi concluída e todo o material gasto foi colocado pela oferta voluntária de todo o povo de Israel. Vieram de todos os meios. Mas o período que ele está passando é um período de divisão. E se os senhores pesquisarem um pouco, há um saqueamento sobre as casas do tesouro de Davi. Há um saqueamento por parte de seu irmão sobre a casa do tesouro. Porque você sabe, se alguém tem direito e alguém vem na frente, há sempre alguém que acha que tem direito. Deixa eu tentar explicar de novo. Se alguém passar na tua frente e você tiver direito, você vai brigar pelo seu direito. Porque direito é direito. Só que os céus não é questão de direito. O céu é questão de escolha. O céu é resposta de chamado. Então o seu irmão vai saquear porque ele acha que tem parte do tesouro. E até que ele tem os 21 filhos de Davi, tem parte em seu tesouro. Só que o tesouro da casa de Davi
ele tinha dedicado ao templo e não à sua casa. Então o templo é muito difícil, mas Salomão vai fazer uma coisa. A gente estudando esse texto um pouquinho, a gente vai olhar parece que o fator numérico não cabe nesse ambiente aqui. Parece que a conta não bate dentro do texto, porque a primeira coisa que diz é que Salomão, nesse texto aqui, ele acaba de orar e Deus veio consumir alguma coisa. E o que Deus veio consumir? Holocausto. E quando fala holocausto não é só uma oferenda. Holocausto é, toda vez que falar holocausto, é derramamento de sangue. Para ser holocausto, sacrifício é uma coisa, holocausto é outra. Holocausto tem que ser derramado sangue. E só se derrama sangue por três motivos. Ou se derrama, oh meu Deus, eu vi isso hoje aqui. Só se derrama holocausto por culpa, por pecado ou por arrependimento. Só se derrama holocausto por culpa, por pecado ou por arrependimento. E Salomão vai sacrificar. Oi, a primeira oferta de Salomão e o povo, diz primeiro que foi Salomão e depois o povo, de 122 mil. 122 mil bois. Irmãos, olhe para cá. Eu sei que a gente não tem essa cultura e a gente jamais vai poder entender o que é 120 mil bois. Não dá para caber na nossa cabeça, não tem como eu mensurar. E olhe para cá, irmão. Eu fico imaginando que o cenário ele não é um cenário bonito. Porque a primeira coisa para que alguém vai fazer um holocausto é, primeiro, se eu vou oferecer o holocausto, eu tenho que colocar a mão sobre a cabeça. E depois degolar o animal. Significa que vai ser sangue. E o sangue tem que ser aspergido no altar. E como todo sacrifício tem que ter a construção pelo sacerdote, ele mata o animal, derrama o sangue e asperge sangue nos 4 umbrais do altar. O cenário não é um cenário bonito. Eu acredito que nós não teríamos capacidade e talvez quiçá nem estômago para que pudesse oferecer tanto holocausto como Salomão ofereceu. Eu não estou falando de matar um animal e derramar o sangue. Eu estou falando de uma carnificina tão grande, tanto animal morto, que eu não sei. Oi, irmão. Eu não sei se nós teríamos capacidade para isso. Mas Deus escolhe Salomão. O que Salomão vai fazer? Um holocausto tal qual nunca houve em Israel. Nunca ninguém oferecera tantos animais ao mesmo tempo. Se o tempo é de crise, eu tenho que economizar. Salomão faz o contrário. Se é tempo de crise, é tempo de ofertar e holocausto no altar do Senhor. E ele vai cortando os animais. Essa festa aqui, se você observar, esse holocausto, essa inauguração, a primeira semana de 7 dias vai ser holocausto direto. Eles celebram 7 dias de holocausto. Depois dos 7 dias, mais 7 dias. Oh, olha para mim. 7 dias Salomão quebra o holocausto no altar do Senhor. E o problema é que quando no altar tem sacrifício do sacerdote, o povo se alegra. Salomão vai fazer um holocausto tão belo, de tanta generosidade no altar, que o povo, uma semana depois, vai ficar contagiado e vai querer oferecer na mesma medida. Eles passam 7 dias oferecendo e cada um trazia o seu. E quando eles acabam aquele holocausto, diz que Salomão vai despedir todos eles. E sabe como eles saem daquele lugar? Diz que todos eles saem alegres por tudo que Deus fizera naquele lugar. Gente, eu não sei que tempo é esse que estamos vivendo, que às vezes fazemos qualquer coisa e o nosso coração se incha. Na época de Salomão, primeiro culto inaugural, eles oferecem
tamanha oferenda, sacrifício ao Senhor, não é Deus, olhe para cá, não é Deus que se alegra com o que recebe, eles têm alegria naquilo que eles doam. Eles têm alegria no seu sacrifício. E me desculpe, hoje em dia tem muita gente sacrificando, mas sem gozo na alma. Tem gente que vem até, papai, eu vou falar. Tem gente que até chega no altar, chega perto do altar, até tem oferta, mas na hora de oferecer é o grande problema. Por quê? Porque a gente está acostumado, a nossa geração, a oferecer aquilo que queremos e não aquilo que Deus muitas vezes está pedindo. Não é só cortar o animal sobre o altar. É que depois que se corta o animal e o sangue é aspergido, Deus tem que sentir um cheiro agradável. E como é que Deus vai sentir o cheiro agradável? Queimando a carne do sacrifício. Tem muita gente querendo receber uma resposta do céu, mas se não estiver disposto aqui, primeiro, sacrificar, e segundo, para Deus responder, primeiro ele tem que sentir cheiro lá no céu de carne queimada aqui no altar. Às vezes a gente quer entregar, a gente entrega por parte. Por quê? Entrega no altar pelo sangue, mas queimar a carne é com todo aquele que está disposto a deixar no altar. E sabe que queimar carne é coisa dolorosa. Quem já pegou a mão numa panela quente sabe o que é isso. Meteu a mão, queimou, a gente já tira logo. Agora imagine uma carne queimada. Imagine essa picanha queimada para Deus. A gente se alegra naquilo que somos. Às vezes nos olhamos pelo que vestimos e achamos que somos. Entramos aqui como se fosse um grande sacrifício. E Deus está dizendo: enquanto estiver vivo não é sacrifício. Primeira coisa para ter um grande sacrifício é começar a matar no altar aquilo que eu trouxe para Deus. O altar requer relacionamento. Sacrifícios, oblações requer relacionamento. Primeira coisa é que eu trouxe para quem eu amo. O sentimento é de gratidão. Eu não sei aqui, eu sou pastor da igreja há 26 anos. 26 anos eu pastorei a igreja. E a gente tem que muitas vezes fazer como Jesus. Jesus olha alguém entrando e ele senta próximo aqui ao altar, bota o gasofilácio e vê algumas pessoas para ofertar. Alguns ofertam daquilo que sobrava. Mas tem uma mulher que chamou a atenção de Jesus. Ela vem, olha para cá. Ela vem escondidinha, porque o texto nos menciona isso, e ela coloca escondidinha a sua oferta. A oferta dela naquele dia não era a melhor oferta, Fabrício. A oferta dela não tinha um valor imenso. Mas Jesus, que é conhecedor de quem chega até a Ele, porque Ele sabe quem chega aqui disposto a ofertar, disposto a sacrificar, e quem não veio disposto a sacrificar. A diferença não era chegar lá na frente, a diferença é como alguém chegou lá na frente. É como alguém está disposto a chegar até o altar. E quando aquela mulher chega, ela chega até acanhada, porque ela se acha indigna de ter tamanho pequenez de oferta. A oferta que ela no coração dela não estava equivalente àquilo que ela queria dar. Ela tinha uma boa intenção, ela se constrange, porque ela sabe, eu posso até ter pouco, mas esse altar vale muito mais daquilo que eu... E tem alguém que está vindo baludo. Tem alguém que está vindo com o bolso cheio. Do que adianta se o bolso está cheio e o coração está vazio? A mulher não vem com a mão cheia, ela vem com o coração cheio. Porque o altar, oh meu Deus do céu, o altar, ele requer muitas vezes isso. Aquilo que vem proveniente da minha alma. Parece até que eu estou falando de oferta, né? Você ouviu falar de dinheiro? Eu estou falando de oferta. Eu estou falando de entrega no altar.
no tempo que estamos vivendo, Deus não está nem preocupado se você vai matar 1000 bois lá fora. 10.000 bois para ele não vai valer nada. Por quê? Porque o Cordeiro Pascual já fez isso. Ele não está preocupado se você vai vir com a melhor oferta, porque ele vai te dizer: meu é o ouro e minha é a prata. Não é isso, nunca foi uma questão de valores, dinheiro. E foi tão banalizada essa coisa de oferta, que quando fala em oferta e sacrifício, a gente pensa logo em monetário. E aí é que é o problema, quando a gente dá preço naquilo que não tem preço, deveria ter valores. Tem valores que não tem preço, e a gente tem que aprender a entregar no altar aquilo que o dinheiro não pode pagar. Entra num culto como esse de libertação, e a gente sabe o que tem que entregar no altar. A nossa caixinha de Pandora, quem sabe é nós, irmão. Eu não preciso de profeta ficar: eis que te digo, desce homem na terra. Não, o profeta pode falar o que quiser. Se o meu coração não mover por Deus, é porque faltou arrependimento. Do que adianta vir no culto, mas não entregar no culto aquilo que deveria? Do que adianta ter assiduidade em todos os cultos, todos os trabalhos, mas não entregar aquilo que realmente deveria entregar? E Salomão vai entregar. Salomão vai entregar o melhor sacrifício. Ele começa a matar, mas começa a subir. Sobe até as narinas do céu. O sacrifício bom é aquele que faz para Deus um cheiro suave. No capítulo 7 ainda mesmo, nos mostra que quando Salomão sacrifica, Salomão está sacrificando. Perceba que os sacerdotes não conseguem ficar de pé dentro do templo. Os sacerdotes não conseguem. Os sacerdotes, olha para mim, a glória enche o templo. E quando a glória enche o templo, ninguém ficou de pé. Quer que eu fale mais um pouco? Ninguém pulou, ninguém rodou. Ninguém falou em mistério. Pelo contrário, a ação não foi se exaltar, a ação foi se humilhar. A ação não foi sentir-se bem, falou assim: eita, quem sou eu com uma glória como essa se manifeste, pecador como sou, que fique de pé. E eles, não conseguem ficar de pé. Mas a minha geração não pode sentir Deus um pouquinho, que a gente se alega, pula, saltita. Olhe para mim, que alegria é essa que sentimos num Deus tão santo? Que glória é essa que se manifesta, que a minha insignificância pecadora não reage se humilhando? Estamos confundindo sentimentos, porque a gente está num tempo de sentir muito, mas com pouco arrependimento. A gente se emociona muito, mas não tem atitudes que condizem ao arrependimento. A gente chora, mas amanhã vai cometer o mesmo tipo de palavra. A gente ouve Deus falar, nos repreende, e a gente continua com as mesmas atitudes. O que Deus está dizendo? Não adianta chegar e não entregar realmente o que deveria entregar diante do Senhor. Os sacerdotes não podem ficar, eles não conseguem ficar de pé. E quando Salomão entregou esses 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Gente, quando eu estou falando que não dá para entender o número, eu não entendo os números aqui. Porque a casa não comporta, a casa não comporta, o altar não comporta o tamanho da oferta dele. O sacrifício dele é maior do que o próprio ambiente que ele vai sacrificar. O que significa? Se desprendeu de tudo. Ele se esvaziou e falou assim: nada é meu a partir de hoje, tudo é teu. O que é isso que Salomão está fazendo aí embaixo? Que atitude é essa que esse jovem está fazendo aí embaixo?
E ele ainda contagia todo o povo a fazer a mesma coisa. Alguém até ousa falar: quem sou eu para fazer uma casa para o meu Deus que ele habite? Quem sou eu? Olha a produção. Quem sou eu para que faça uma casa que comporte a habitação e Deus habite? Olha para mim. Quem se reduz, opa, obrigado, servo. Perceba que eles se reduzem, tanto Salomão como o povo, eles se reduzem da tamanha a magnificância de Deus, que eles se reduzem de entregar o maior que eles puderem, mas eles diminuem. Parece que João aprendeu nesse tempo. Parece que João aprendeu isso. Que ele cresça, que eu diminua. Eu prego primeiro, mas quando chegou aquele que tem o direito, que ele cresça e eu diminua. O altar está precisando disso, de que reconhecer quem Deus realmente tem chamado, abrir espaço e dizer que tu cresça e eu diminua. O problema é que a gente fica numa constância de querer oferecer o que alguém está oferecendo, de fazer o que outro faz. Se alguém canta bem, eu quero cantar bem. Se alguém quer pregar bem, eu quero pregar bem. Qual é o objetivo? Não importa o objetivo, eu só quero fazer aquilo que outro está fazendo. E Deus não está em busca, procurando aqueles que façam igual a todo mundo. Deus está buscando justamente a quem? Ele está procurando os verdadeiros, que o adorem em espírito e também em verdade. Pastor, a contextualização ela traz. Ele falou: eu vou vir buscar. Eu estou procurando, quando eu achar eu vou buscar. Naquela época ele ainda estava procurando. Por quê? Porque está em extinção uma boa adoração e uma verdade diante do altar. Deus talvez esteja em busca, irmão, de pessoas com um coração como esse aqui. Eu volto a falar, não estamos falando de oferta, não estamos falando de dinheiro, estamos falando de entrega ao altar. De entregar ao altar realmente aquilo que é devido. Altar só serve para ser entregue. Tem gente que nasce da água, tem gente que se batiza, ceia, jejua, dá o dízimo. Na igreja ele está plenamente. Só falta o relacionamento no céu. Por quê? Porque enquanto eu carrego as mazelas que eu tinha que entregar no altar, ainda uma oferta precisa ser. É como crucificar Cristo novamente. O que eu quero falar com isso? Irmão, seja sincero, nós somos seres humanos. Olha para mim, nós não somos anjos, seres celestiais. Somos homens pecadores, dentre os quais talvez eu seja o maior deles. E qual é a nossa atitude? É entrar numa casa como essa e primeiro, reconhecer que grande é Ele. Reconhecer que eu venho aqui para uma atitude. Qual é? Eu entrego ao altar aquilo que Ele me pede. E o que Ele me pede? A minha culpa, o meu pecado e o meu arrependimento. Quer ver Deus responder como Salomão? Começa a entregar. O problema é que a gente não vem entregar e quer resposta. A gente quer ouvir resposta do céu sem entregar realmente o que é devido. E aí não dá. Se não houver uma entrega, não tem resposta. O altar não deve nada a ninguém quando é entregue. Porque se não entregar um sacrifício, vive santo. E eu termino aqui. Tem algumas coisas que acontecem nesse texto aqui que me deixou... Eu estava estudando ontem à tarde e me deixou assim. Aqui é a Assembleia de Deus, e acredito que aqui tem assembleanos aqui
de 1900 e pouquinho. Assembleano raiz. Não é da nova geração, aquele assembleano da antiga. Lembra na escola dominical? E cansaram de nos ensinar assim? Somente o sumo sacerdote pode entrar no Santo dos Santos. Mas para ele entrar, primeiro ele tem que fazer a purificação. Olha, primeiro ele faz a purificação. O cerimonial de purificação, a primeira coisa que um sacerdote tinha que fazer não era lavar a sua roupa, era lavar o seu corpo. Lavava-se o corpo, vinha com a roupa lavada, e ela tinha que estar totalmente purificada. Porque entrar diante do altar do sumo sacerdote com o corpo sujo era sinônimo de morte. Diziam os pregadores, ou diziam algumas pessoas, que se amarravam uma corda, não sei se vocês chegaram a pegar essa aulinha, amarrava aquela corda, botava ele lá, se ele porventura morresse, né? Se ele morresse, parasse de fazer o sininho, puxava ele. Bom, eu já cacei em todo o Levítico, eu não vejo essa cordinha. Eu já cacei em todo o Levítico, e Levítico é onde Deus dá roupa. Oi, olha para cá. Levítico é onde Deus dá roupa para sacerdote. E eu não acho essa cordinha que acharam por aí que dava para tirar alguém morto. Eu não achei até hoje a cordinha que Deus fez para que alguém, para que alguém pecasse e puxasse lá de dentro. Oi, irmão. Cordinha para quem tem esperança, que acha que pode pecar na glória e voltar. O pecado não tem pecado, que o pecado gera morte, ele não gera um resgate. O pecado gera morte. Se Deus não fez para o sacerdote uma cordinha, quiçá para aqueles que estavam fora do templo. A única referência que eu achei não é na Bíblia, é no Talmud. E a gente não usa o Talmud. Nós não somos egípcios, nós não somos da Mesopotâmia para usar o Talmud. A única referência que alguém colocou, então, o que é bíblico? O bíblico é que ele fez uma roupa para que não pudesse entrar suja dentro do templo. E muitas vezes a gente fica com essa mania de pegar pensamentos lá atrás. O que é esse pensamento lá atrás? A cordinha que pode me tirar. A cordinha que alguém pode me puxar se der ruim. Oi, não tem cordinha que puxe. Não tem cordinha que puxe. E lembra que sempre essa é real. Somente o sumo sacerdote pode entrar dentro do Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote. Só que quando Deus começa a ver a transição. Lembra que eu falei que Deus não quebra princípios. Deus jamais vai quebrar princípios, mas Ele quebra qualquer tipo de paradigma para que alguém possa entrar. Se nós olharmos nesse texto aqui, na transição, lá no Santo dos Santos, do transitório, só podia entrar o sumo sacerdote. Só que na transição, quando as coisas que Salomão trouxe do seu pai Davi, que tinha sido santificado ao Senhor, como é que vai colocar a arca dentro do Santo dos Santos, se tem que entrar 4? Porque são 2 umbrais para 4 pessoas. Sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus está fazendo? Se eu estou quebrando transitoriedade, não precisa se preocupar com cordinha não. Basta só ter a roupa limpa. Por quê? Porque o véu foi rasgado. E um véu rasgado dá acesso até a quem não tinha direito de entrar. Eu passei a vida toda entendendo que só o sumo sacerdote entrava. Chega aqui em Crônicas, na inauguração, 4 levitas vão entrar aonde jamais eles pensavam. 4 levitas vai pisar aonde eles nunca imaginavam. O que Deus está dizendo? Se santificar, vai pisar até onde nunca pisou. Se santificar, pode pisar, não tenha medo da morte. Por quê? Porque quem santifica tem liberdade de andar no átrio.
Só tem medo da santidade, da glória, quem não tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Eu termino aqui. Nós vemos que um homem ajudou a Jesus, vocês lembram? Na Via Cruz de Jesus. Em determinado momento, na chamada pedra de esquina, alguém vai ajudar Jesus a levar a cruz. Vocês lembram? Jesus, em determinado momento, é açoitado tanto, e ele vai, Jesus titubeia, e ele dá uma caída e a cruz fica pesada. Esse homem que vai pegar na cruz, esse homem que vai tocar no santo, no sagrado, ele vinha como forasteiro. E como forasteiro, o que ele fazia? Ele pode vir lá de fora com a roupa que for, mas quando ele chegou em Jerusalém, ele lavou a sua roupa, lavou as suas vestes, lavou o seu corpo e colocou a roupa de sacrifício. E que roupa é essa? Quem dá essa ilusão, quem esclarece para nós, é Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia diz que quando ele está para pegar Jesus e levantar a cruz, ele está com a sua roupa de sacrifício. Que roupa é essa? Uma roupa, a túnica branca. E quando ele vai tocar em Jesus, quando ele pega na cruz, o branco se torna salpicado de sangue. Se é para sujar roupa, que seja suja no sangue do Cordeiro. Se é para sujar a roupa, salpica com o sangue, porque o sangue é o único aquele que pode salpicar e não sujar. Pelo contrário, ele faz parte da purificação. Por isso João vai usar essa alusão lá em Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que estiverem com suas roupas salpicadas no sangue do Cordeiro. Você entende que eu estou falando lá do Antigo Testamento, em que alguém está dizendo que tinha que sacrificar para tirar a culpa, tirar o pecado e tirar o arrependimento. Mas em Apocalipse ainda continua valendo o sangue. Que sangue é esse que foi derramado? E derramado por quê? Por mim e por você. Que roupa é essa que estamos usando, que não traz-nos literalmente as gotas do sangue do Cordeiro? Talvez a roupa que a gente tenha tanto orgulho de vestir, talvez você chega num dia de domingo com a melhor roupa que você tem, e tu olha aqui e tu diz, hoje eu vou numa beca, hoje eu vou arrumado para a casa do Senhor. Deixa eu te dizer, essa roupa aqui deveria nos envergonhar. Toda vez que a gente fala de nudez, a gente olha para nós e a gente fala assim, eu tenho que me cobrir. E Deus está falando, se está se cobrindo com as vestes erradas. Eu não criei você com essas vestes são humanas. Por quê? Porque as vestes que Ele cobriu o homem, eram as vestes da santidade. Por mais que o homem se vista e no melhor terno, no melhor roupa, no melhor vestido, jamais estaremos vestidos de acordo com o que o altar pede. Bem-aventurado aquele que tem as suas vestes salpicadas no sangue do Cordeiro. Num culto como esse, a gente vem buscar por um, vem buscar por outro, orar por um, orar por outro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sinceramente. Te falei que eu não sou pregador no itinerante. A itinerância eu deixei há mais de 20 anos. Eu já fui animador de plateia. Gostava de animar plateia, porque eu não tinha compromisso com as pessoas que estavam me ouvindo. Deixa eu te perguntar sinceramente, se dependesse de você entrar hoje no Santo dos Santos, se hoje Deus te permitisse entrar numa aura, num nível mais elevado de santidade, com a roupa que tu estás, dá para entrar?
com a vidinha que você está levando. O que é roupa? Roupa significa aquilo que a gente se cobre enquanto estamos por aí. O que significa roupa? Roupa é aquilo que cobre a nudez. Roupa é aquilo que encobre. Que tipo de roupa você está entrando numa casa como essa? Será que a gente pode tirar a nossa capa, essa capinha que a gente traz, e se colocar assim, ó, diante do Senhor? Ele pode dizer: servo, entra, porque o sangue do Cordeiro já te cobriu. Em Apocalipse existe uma igreja que ele falou assim, ó: tu és cego, tu és pobre, tu és miserável, tu és nu, tu és pecador. E eles eram igreja. E muitos de nós nos fiamos pelas capas que a gente tem por aí, as nossas capas que nos trazem aqui poderosos. A capa do eu sei, quem manda na minha vida sou eu, pastor não tem que mandar, eu que sei na minha casa, eu que sei no meu casamento. Vai vestir nessas capas, porque no dia que tiver que despir-te dela e tiver que ser salpicado o sangue do Cordeiro, é essas capas que queimarão diante do nosso altar. E eu encerro. Está no tempo certinho. Se hoje fosse aberto um nível, se agora, nesse exato momento, fosse aberto um nível de você subir, elevar o nível de santidade. Se Deus abrisse agora para nós e falasse assim, ó, pode entrar, porque aqui só tem a minha glória. E a glória de Deus é aquela que não dá para se sentir à vontade. Ela quebra, ela faz alguém se sentir pecador. Talvez alguns de nós entrou aqui, nem fez a matemática do dia. Qual é? Senhor, durante este dia, pequei contra o Senhor? Durante este dia, eu entrei aqui com a cara e a coragem, falei minhas besteiras, fofoquei, falei mal de fulano, menti, e entrei aqui com a minha cara e coragem. Entrar aqui, a gente até consegue entrar. E o problema nunca foi aqui. O problema é morar no céu. O problema é a gente adentrar pelas portas. E nessas portas, as portas que fecharam para Adão. Aonde Adão pecou? No jardim. Aonde Deus foi procurar ele? No jardim. Por que Deus pergunta, Adão, onde tu estás? Porque aonde Deus tinha deixado ele, já não estava mais. Adão estava perdido dentro do Éden, porque o nível de santidade que Deus tinha deixado ele tinha caído. Ele perdeu a sua roupa. E quando o nível de santidade cai, pode estar no lugar que Deus esteja, que Deus ainda vai procurar, porque é o nível de santidade que a gente se apresenta quando a gente está com Deus, que Deus vai nos buscar. E é isso que eu estou falando. Qual é o nível de santidade que tu entrou hoje para oferecer esse holocausto diante do Senhor? Qual é o nível de santidade? Ou você nem viu o nível? Para vir para cá, eu fiz duas coisas. Olhei, dei uma olhada, liguei o painel do carro, olhei. Ah, não tem combustível, dá para ir. Aí me preocupei. E a água do carro? Sem água. Aí abri o capô assim, fui lá. Ah, tem arrefecimento. Dá para chegar até onde... Dá para chegar no meu destino. Opa, se eu chegar no meu destino, tá bom demais. O que significa isso? Que quando o noivo vier, as virgens têm que ter combustível para chegar até a ele. As virgens têm que ter o combustível. E lembra? 5 tinha, 5 não tinha. Tem gente que está esperando ele. Tem gente que não está preocupado como vai esperar. Mas uma coisa ele faz, o noivo vai vir. E o nível de santidade que nos apresentarmos será o nível que nós vamos estar diante dele. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe poderosamente. Que você possa sair daqui pensativo hoje. Vai deitar o teu sono e fala, Senhor, eu vou deitar em minha cama, eu vou deitar em paz. Por quê? Porque a ira do meu dia eu vou prestar conta agora ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.